Olá pessoal, com essa nossa língua de hoje vai falar de um assunto bem interessante. Nós já falamos sobre como surgiu a nossa língua, falamos de curiosidades, de particularidades e hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, principalmente para aquela galera que fica conectada na internet. Nós vamos falar sobre os códigos que regem a comunicação na rede. Vem comigo? A internet vem revolucionando a comunicação como nenhuma invenção foi capaz de fazer antes. É, ao mesmo tempo, um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial e ainda um meio para colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas localizações geográficas. A influência da internet na língua portuguesa vai muito além de ser apenas uma contribuição vocabular. Os ambientes de comunicação virtual, como as salas de bate-papo, os chats ou as redes sociais, elas são recheadas de códigos, de abreviaturas, são recheadas de gírias que em nada respeitam as normas gramaticais. As mensagens enviadas pelo celular, os torpedos, seguem as mesmas regras da internet, usando palavras cada vez mais curtas e abreviadas. Não há dúvidas de que esse segmento possa ter alguma influência na evolução do idioma para os próximos anos. O que não podemos dizer é que o idioma se deteriora, mas ao contrário, ele sofre apenas uma evolução. A língua não se degenera, ela se transforma criando novos elementos ou colocando outros em desuso. Essa evolução natural da língua ela é importante porque a partir dela nós conseguimos ter uma melhor compreensão social, econômica e cultural da nossa sociedade. A linguagem na internet ela vai fazer o uso de um tipo de comunicação que passa pela linguagem telegráfica. Se você pensa no Twitter ou em SMS através do celular, essa linguagem ela vai se dar por uma limitação que você tem de caracteres. Se você pensa em mensageiro instantâneo como o bate-papo do Facebook ou MSN, aí vai pela velocidade que você tem para escrever e a quantidade de informações que você quer comunicar em pouco tempo. Um debate importante das línguas é sobre a educação de jovens que estão permanentemente expostos a essa nova forma de comunicação da internet. O que acontece é que esses jovens estão reaprendendo a escrever, para muitos, de forma errada. Outros defendem que o internetês é apenas uma evolução da linguagem. Por exemplo, termos e expressões que eram usados no século XVI caíram em desuso. Diante disso, alguns estudiosos acham apenas que o momento que estamos vivendo da internet é apenas uma fase da evolução do nosso idioma. E como o internetês provavelmente não irá embora tão cedo, talvez uma solução interessante fosse trazer essa discussão para dentro das salas de aula, entre os alunos e os professores. E se você é um marinheiro de primeira viagem e não está assim tão familiarizado com o assunto, nós separamos aqui algumas expressões utilizadas na rede. Vamos ver? É bem comum a abreviação na escrita da internet. Isso acontece porque torna a conversa mais dinâmica e ainda economiza tempo, mesmo que segundos, no nosso mundo tão corrido. Outro ponto a se destacar é a aparição de abreviaturas de palavras em outras línguas, sobretudo o inglês. Com isso, gírias características da cultura de outros países ganham o mundo e se popularizam. Um dos aparelhos que mais importou palavras estrangeiras para o uso cotidiano do brasileiro foi o computador, tanto em seus componentes quanto no surgimento de novos verbos. O estrangeirismo, ao contrário do que alguns estudiosos defendem, não representa uma ofensa ao nosso idioma. Eles contribuem com grandes equivalências de termos que às vezes temos dificuldade de encontrar em nosso idioma nativo. Bom, ficamos por aqui. Esse foi o nosso assunto de hoje e cuidado ao se comunicar pela internet. Evite os vícios. Até o nosso próximo encontro.